Então vamos lá. Olha só, função sintática número 9 é o complemento nominal. Professor, o que eu tenho de saber a respeito do complemento nominal? Olha só, começa assim, ó, letra A, complementa nome. E quando eu coloco complementa nome, eu tenho de pensar assim, ó, o que é nome? Nome aqui no caso é substantivo e de forma específica é substantivo abstrato, nome é adjetivo e nome é advérbio. Nome é substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. Isso é nome. Isso é nome. O que mais? Letra B. O complemento nominal, ele vem introduzido por preposição. A grande verdade é a seguinte, ó. Qualquer tipo de preposição poderá introduzir o complemento nominal. As tradicionais, vamos colocar as tradicionais. Para, de, com, por, em a. Para de compor em a, para de compor em a. O que mais? O complemento nominal é uma função sintática, dentro de outra função sintática. Isso aqui é um caso raro. Tanto o complemento e o adjunto, eles vêm dentro de outras funções sintáticas, o que não é normal na língua portuguesa. Por isso que nós temos muita dificuldade, às vezes, em localizar o complemento e localizar o adjunto. E desde já a gente diz o seguinte, ó, agora o que nós estamos fazendo é uma introdução. Então, primeiro eu introduzo tudo do complemento, dou exemplos, mas não entre em pânico, é só para ter uma noção. Depois nós vamos introduzir tudo do adjunto e dou exemplos. O momento de aprender, quando eu colocar assim, ó, complemento nominal versus adjunto adnominal, aí a gente vai aprender mesmo. Mas essa matéria aqui, como cai muito na Fundação Getúlio Vargas, a gente constrói uma base, a gente constrói toda a base e depois a gente aprende mesmo, tá? Que mais? Dinamarca tem sentido passivo, quando complementa substantivo abstrato. Olha só, tem sentido passivo quando complementa substantivo abstrato. Antes de darmos continuidade, nós temos um probleminha a ser resolvido. Qual? O que é substantivo abstrato? Não há, até hoje, uma definição perfeita a respeito do substantivo abstrato, tá? Existe a melhor. Então, vamos relembrar aqui, ó. Vem comigo. Rascunho, eu quero relembrar. No português, nós temos o substantivo abstrato e nós temos o substantivo concreto. O abstrato é aquele substantivo que tem por função indicar uma ação ou ainda uma qualidade ou ainda um sentimento ou uma sensação. Então, o abstrato é isso. Ele indica para nós uma ação, uma qualidade, um sentimento ou até mesmo uma sensação. Há um segredo
muito importante para resolver as questões da Fundação Getúlio Vargas. Eu tenho de saber principalmente o abstrato que indica uma ação. O abstrato que indica ação é aquele que vem de verbo. Porque que indicação é verbo. O abstrato que indicação é um substantivo, que indicação e vem de verbo. Por exemplo, traição é abstrato, pois veio do verbo trair. Busca é abstrato, pois veio do verbo buscar. Então, o que é a busca? É o ato ou efeito de buscar, é a ação de buscar. Traição, ação de trair. Ó, quando eu coloco aqui, ó, por exemplo, julgamento é o ato ou efeito de julgar. Quando eu coloco, por exemplo, ocorrência é o ato ou efeito de ocorrer. Então, esse que vem, eu vou repetir, o substantivo abstrato que vem de verbo, esse é obrigação dominar. Tá? Fundação Getúlio Vargas vai cobrar principalmente esse aqui, porque esse que vem de verbo, eu vou considerar depois se o sentido é ativo ou passivo, que é fundamental para saber se é complemento, que é passivo, ou adjunto, que é ativo. Tá certo? Às vezes indica qualidade, e o que indica qualidade, ele vem de adjetivo, por exemplo, aqui, ó, indicando qualidade. Só vou fazer uma ligação aqui para não me perder. Ó, beleza veio do adjetivo belo, tá? Ou ainda, por exemplo, quando nós colocamos assim, ó, rapidez veio de rápido. Poderia colocar tristeza, que veio de triste, pureza, que veio de puro, escassez, que veio de escasso, lucidez, que veio de lúcido. Depois, existem aqueles que eles não provêm hoje de um verbo, né, ou de um adjetivo, mas indicam sentimento ou sensação. Por exemplo, quando a gente coloca aqui, ó, medo, medo é um sentimento, uma sensação, né? Quando a gente coloca ciúme, quando a gente coloca saudade, certo? Então, também são substantivos abstratos, correto? E o concreto, logicamente que existe o concreto que ninguém erra, ó. Ninguém vai errar lápis. Claro que lápis é concreto, a gente enxerga como concreto. Ninguém vai errar mesa, claro que mesa é concreto, mas alguns erram, por exemplo, Deus, Deus é concreto. Ou ainda fada, fada é concreto, fada não é ação, não é qualidade, não é sentimento, não é sensação. Então, fada é concreto. Assim como o gnomo, gnomo também é concreto. Gnomo não é ação, não é qualidade, não é sentimento, não é sensação. Então, é importante dominar essa ideia do abstrato e do concreto, porque senão eu não saio do lugar aqui, ó. E essa letra D vai ser fundamental para nós. O complemento nominal tem sentido passivo quando complementa substantivo abstrato. É um jogo, quase todas as questões ficam aqui, se o sentido é ativo, se o sentido é passivo, tá? E eu tenho que dominar o abstrato e o concreto para não errar o que é complemento e o que é adjunto. Então, vou apagar o rascunho para que possamos colocar exemplos agora. Então, agora, claro que nós vamos falar muitas vezes do abstrato, então nós vamos consolidar esse conhecimento inicial que eu coloquei para vocês. Então, vamos lá. Aqui eu coloco exemplos. Exemplos. Olha só, começa comigo aqui, ó. Número 1. O diretor realizou a compra dos livros. O diretor realizou a compra dos livros. Então, no final das contas, eu quero saber o que é dos livros. Porém, para que eu possa saber o que é dos livros, eu vou fazer uma análise geral. O diretor é o meu sujeito. Sujeito. O diretor realizou o quê? A compra dos livros é o meu objeto direto. Dos livros complementa
a palavra compra. Comprar, compra é um substantivo e é um substantivo do tipo abstrato, pois veio do verbo comprar. Compra veio do verbo comprar, está indicando uma ação ali. Agora, o que eu vou analisar? Os livros estão praticando ou sofrendo a ação verbal de comprar? Estão sofrendo, porque os livros foram comprados. Então, aqui o sentido é passivo. Então, aqui é complemento nominal. Claro que agora eu vou ler letra A, letra B, letra C, letra D, para que vocês possam comprovar. Eu só vou ler em voz alta, a câmera não está pegando ali para vocês, mas eu vou lendo. Olha só. O diretor realizou a compra dos livros. Vocês já anotaram aí, pode ler no caderno de vocês também. Primeiro ponto, compra é abstrato porque veio do verbo comprar. Então, complementou um substantivo abstrato. Segundo ponto, vem introduzido por preposição. Dos é de mais os, existe preposição. Terceiro ponto, é uma função sintática dentro de outra função sintática. Observa só que o complemento nominal está dentro do objeto direto. Quarto ponto, tem sentido passivo quando complementa substantivo abstrato. Os livros estão sendo comprados, foram comprados, então o sentido é passivo. Vamos colocar agora exemplo número 2. Todos foram simpáticos com Maria. Todos foram simpáticos com Maria. Olha só, no final das contas, eu quero saber o que é com Maria. Porém, antes, eu vou analisar tudo. Primeiro ponto, todos é sujeito. Correto? Segundo ponto, todos foram simpáticos com Maria, tudo isso é uma característica do sujeito todos. Se eu colocasse todas, ficaria todas foram simpáticas com Maria. A função sintática que expressa uma característica do sujeito é a função sintática de predicativo do sujeito. Então, tudo isso aqui é predicativo do sujeito. Agora, olha só. Com Maria, complementa simpáticos. Volta comigo aqui, ó, e olha o que diz aqui o complemento nominal. Complemento nominal complementa nome. Nome é o quê? Substantivo abstrato ou ainda adjetivo. Simpáticos é um adjetivo. Então, se simpáticos é um adjetivo, é um nome em forma de adjetivo, mas é o nome. Com Maria, obrigatoriamente é complemento nominal. Então, eu vou ler uma a uma ali, ó. Letra A, complementa nome, sim, no caso agora, complementou um nome em forma de adjetivo. Letra B, vem introduzido por preposição, preposição com. Letra C, é uma função sintática dentro de outra função sintática, está dentro do predicativo do sujeito. E Dinamarca tem sentido passivo, não precisa. Por quê? Porque Dinamarca diz que tem sentido passivo quando complementa o substantivo abstrato, que não é o caso aqui. Agora vamos ao último exemplo. Número 3, coloco assim, ó. Luísa agiu favoravelmente. Luísa agiu favoravelmente ao irmão. Ponto. No final das contas, queremos saber o que é ao irmão. Porém, antes, façamos toda a análise. Ó, primeiro tópico, Luísa nada mais é do que o sujeito. Luísa é o sujeito. Favoravelmente ao irmão foi o modo, a maneira como a Luísa agiu. E a função sintática que expressa circunstância, tempo, lugar, modo, causa,
é adjunto adverbial. Isso aqui tudo, então, é um adjunto adverbial. Agora, olha só. Ao irmão complementa favoravelmente. Favoravelmente é um advérbio. Então, ao irmão é o complemento nominal de um advérbio. Pode ser? Claro, vamos ler. Complementa nome. Sim, agora é um nome em forma de advérbio. Letra B. Vem introduzido por preposição. Sim, preposição a. Depois, letra C. É uma função sintática dentro de outra função sintática. Sim, está dentro do adjunto adverbial. E a Dinamarca não, só quando for abstrato. Então, agora nós apresentamos aqui uma noção do complemento nominal. Não fica apavorado, tem que saber tudo ao pé da letra. Não, uma noção. Nosso objetivo a seguir é uma noção da função sintática número 10, que é a noção do adjunto adnominal. Muito bem, então vamos agora à noção da função sintática número 10, que é o adjunto adnominal. O que eu tenho de saber, professor, a respeito do adjunto adnominal? Começa assim, ó, letra A. Tudo aquilo que vier antes do núcleo será sempre adjunto adnominal. Então, tudo aquilo que vier antes do núcleo será sempre adjunto adnominal. Como assim, professor? Já vou mostrar, Depois, letra B. Às vezes, vírgula, vem introduzido por preposição. Olha só. Aqui as preposições são mais restritas. Por exemplo, eu posso ter a preposição de, a preposição com, a preposição sem. No futuro, daqui a pouco, nós vamos analisar que só uma preposição nos traz problemas, que é a preposição de. Em relação quando que é complemento, quando que é adjunto. Então, eu tenho que focar na preposição de, essa aí poderá trazer algum problema para nós. Depois, letra C. Poderá especificar substantivo concreto ou ainda substantivo abstrato. Bom, aqui se desenhou mais um problema. Qual? O complemento nominal que acabamos de analisar, ele complementa substantivo abstrato, adjetivo, advérbio. O adjunto adnominal poderá especificar substantivo concreto ou abstrato. Ou seja, existe uma coincidência aqui. Por quê? Tanto o complemento quanto o adjunto tem, na sua definição, substantivo abstrato. Isso vai dar problema. Bom, depois, Dinamarca é uma função sintática dentro de outra função sintática. Então, é uma função sintática dentro de outra função sintática. É uma função sintática dentro de outra função sintática. Então, o que ocorre aqui
verdadeiramente. O que ocorre verdadeiramente? É a mesma característica do complemento nominal. Certo? E Equador tem sentido ativo quando complementa substantivo abstrato. Então, tem sentido ativo quando complementa substantivo abstrato. Só para relembrar, o complemento nominal tinha sentido passivo. Agora, para que possamos começar a entender, eu coloco aqui exemplos. Exemplo número 1. Melhor, desculpa, letra A. Não, é número 1 mesmo. As definições é A, B, C, D, o exemplo é o número 1. Número 1. Colocamos assim, ó. As duas novas colegas chegaram. Olha só. Eu quero ler exatamente o que está na letra A. A letra A diz assim, ó, tudo aquilo que vier antes do núcleo será sempre adjunto adnominal. Quando nós temos as duas novas colegas chegaram, tudo isso aqui, as duas novas colegas, é sujeito. Tudo isso é sujeito. O núcleo do meu sujeito, relembrando, o núcleo jamais estará ligado a preposições e geralmente é representado por um substantivo. Então, o núcleo do meu sujeito é colegas. Aqui está o meu núcleo, colegas. E aí, a regra diz assim para mim, ó. Tudo aquilo que vier antes do núcleo será obrigatoriamente adjunto adnominal, palavra por palavra. Então, apenas o as, somente o as, nada mais do que o as, adjunto adnominal. Apenas o duas, somente o duas, nada mais do que duas, adjunto adnominal. Apenas o novas, somente o novas, nada mais do que novas, adjunto adnominal. Então, se vier antes do núcleo, eu não vou pensar duas vezes. Só poderá ser adjunto adnominal. Sor, mas, não tem mas. Sor, não tem. Palavra por palavra. Por quê? Porque são independentes. Eu poderia falar, as colegas chegaram, novas colegas chegaram, duas colegas chegaram. Não há uma dependência. Quando vier depois com preposição, daí há sempre uma dependência. Aqui não há uma dependência. Ó, número 2. O livro de história é ótimo. O livro de história é ótimo. Observa só isso aqui, ó. O sujeito é o livro de história. Então, tudo isso aqui é o sujeito. O fato de ser ótimo é uma característica do livro, predicativo do sujeito, né? Uma característica do sujeito, que é o livro de história. Agora, olha bem, o núcleo aqui, eu tenho dois substantivos, eu tenho livro e tenho história, mas o núcleo só pode ser livro. Por quê? Porque história vem com uma preposição. Então, o núcleo é livro. E aí, ponto importante, tudo que vier antes do núcleo é obrigatoriamente adjunto adnominal. Não tem mais papo, viu? Veio antes, é adjunto adnominal. Ô, Samuel, não é artigo. Não, artigo é a classe.
É a função. Ó, acima, classe, o as é artigo, o duas é numeral e o novas é adjetivo. Nós estamos falando de funções sintáticas. Agora, olha aqui, olha aqui. De história, complementa livro. Livro é um substantivo mais importante. Livro é um substantivo do tipo concreto. Ah, então pode ser complemento. Impossível. Jamais um complemento complementa substantivo concreto. Então, de história está especificando o livro. Portanto, é adjunto a de nominal. E é o todo, não é o livro de... É ótimo, não é o livro história, é o livro de história. Na número 3, eu coloco assim, ó. Aquela última pergunta do aluno, aquela última pergunta do aluno foi boa. Olha só. O sujeito aqui é aquela última pergunta do aluno. Tudo isso aqui é sujeito. Depois, boa é uma característica do sujeito, predicativo do sujeito. Agora presta atenção aqui, ó. Aquela última pergunta do aluno. O núcleo é pergunta. E pergunta é um substantivo que não está ligado à preposição, porque tem aluno, mas o aluno não é substantivo, quer dizer, desculpa, é substantivo, porém está ligado à preposição, do, ed mais o. Primeiro ponto importante que não há mais briga. O que vier antes do núcleo é fechar os olhos e marcar. Então, o aquela é obrigatoriamente adjunto adnominal, última é obrigatoriamente adjunto adnominal. Agora a discussão vai ficar ferrenha. Do aluno complementa a pergunta, mas pergunta. Pergunta é um substantivo abstrato, pois veio do verbo perguntar. Está indicando o ato e efeito de perguntar. E aí, qual é o meu problema sério? O problema sério é que quando for substantivo abstrato, poderá ser um complemento nominal. Porque nós aprendemos que na definição do complemento nominal, ele complementa nome. E nome é substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. Então, aqui eu tenho o nosso problema máximo. Substantivo abstrato, mas se eu olhar o adjunto adnominal, eu tenho isso aqui, ó, poderá especificar substantivo abstrato. E agora? Agora há uma grande diferença, que eu chamo de sentido. O adjunto adnominal tem sentido ativo quando complementa substantivo abstrato. Já o complemento tem sentido passivo. Olha aqui. Aquela última pergunta do aluno foi boa. O aluno está praticando ou sofrendo a ação verbal de perguntar? Está praticando, porque ele efetuou a pergunta. Então, o sentido é ativo. Se o sentido é ativo, isso aqui é um adjunto adnominal. Está aqui. O que eu quis fazer até agora? Dar a base. Dar a base. Então, pegamos a base e agora sim nós vamos realmente aprender o que é complemento e adjunto, diferenciando complemento nominal versus adjunto adnominal.